Olá, meus alunos! Olá, minhas alunas! Concursandos e concursandas de todo o Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto INSS em Live de ponta a ponta. Hoje, dia 28 de abril de 2022, 20 horas, quinta-feira! O melhor dia da semana chegou, meus amores! Infelizmente, não estou ao vivo, mas para não ficar faltando, deixei aqui essa live gravada para vocês para tratarmos sobre o auxílio por incapacidade temporária. Nada mais, nada menos do que um dos benefícios mais requeridos, mais deferidos e mais movimentados dentro do INSS e dentro do regime geral de previdência social. Coisa muito linda, meus amores! Tava com saudade de vocês e vamos iniciar e vamos falar sobre esse primeiro e um dos mais importantes benefícios dentro do regime geral. Meus amores, presta muita atenção. O auxílio por incapacidade temporária, ele está previsto na legislação a partir do artigo 71 do Decreto 3048 de 99, sabendo que o Decreto 3048 de 99 é a base de estudo da legislação previdenciária. Por quê? A Lei 8.212 de 91 e a Lei 8.213 de 91 são legislações desatualizadas frente à reforma previdenciária, beleza? E sobre o auxílio por incapacidade temporária, a primeira coisa que você tem que saber sobre ele é que o auxílio por incapacidade temporária é um benefício previsto a todos os segurados. Todos os 6 segurados têm direito, têm acesso ao auxílio por incapacidade temporária. É o antigo auxílio-doença, tá? A reforma previdenciária, lá desde novembro de 2019, a reforma previdenciária alterou a denominação desse benefício, tá? Mas todos os 6 segurados têm acesso ao auxílio por incapacidade temporária. O empregado, o doméstico, o contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial e segurado facultativo. Qual é o fato que gera o auxílio por incapacidade temporária? A incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitual. Por que para a atividade habitual? Porque o segurado facultativo, em que pese ele não trabalhe, mas ele tem uma atividade habitual. Vamos exemplificar com o dono de casa. O dono de casa ele não trabalha, mas ele tem a sua atividade habitual dentro de casa. Então ele pode se incapacitar temporariamente para essa atividade habitual. Então, o segurado facultativo, mesmo não trabalhando, poderá sim acessar o auxílio por incapacidade temporária. Então, quais são os requisitos para que o segurado acesse esse benefício? O primeiro requisito é provar a incapacidade temporária, seja para o trabalho, seja para a atividade habitual. E o que é a incapacidade temporária? A incapacidade temporária é aquela que perdura por mais de 15 dias. Preste atenção e eu vou repetir, por mais de 15 dias. Não me importa se é empregado, se é doméstico, se é contribuinte individual, se é trabalhador avulso, segurado especial ou segurado facultativo, não importa. Para todo e qualquer segurado, ele só consegue se afastar para o INSS, para o recebimento do auxílio por incapacidade temporária, desde que a incapacidade seja por mais de 15 dias. Se a incapacidade for de exatos 15 dias, não gerará o auxílio por incapacidade temporária. Deu para entender? Então a incapacidade tem que ser por mais de 15 dias e essa incapacidade ela tem que ser atestada, homologada perante a perícia médica federal, perante a perícia do INSS. E tivemos uma alteração recentíssima pela medida provisória número 1113 de 2022, permitindo a análise da incapacidade temporária através de documentos. Então, o segurado solicita o auxílio, anexa a documentação lá no aplicativo Meu INSS, manda a documentação para o INSS e o perito, ao invés de realizar aquela perícia clínica, física, o perito ele analisará os documentos, os laudos médicos, os documentos médicos enviados pelo segurado. Uma novidade trazida por essa medida provisória 1113 de 2022. Simples assim. Aí, a perícia médica federal, a perícia do INSS, atestando, homologando
que ele está incapacitado por mais de 15 dias, seja para o trabalho ou para a atividade habitual, será deferido o auxílio por incapacidade temporária. Mas não se esqueça, o auxílio por incapacidade temporária tem uma carência de 12 contribuições mensais. Essas 12 contribuições mensais podem ser recolhidas seguidamente ou intercaladamente, não tem problema. Mas o segurado ele tem 12 contribuições recolhidas para o INSS, então cumpriu a carência. Lembrando que o auxílio por incapacidade temporária, ele não terá carência desde que a incapacidade temporária seja proveniente de um acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho ou não, acidente de qualquer natureza ou doença grave. Aí, o que é doença grave? A lista de doenças graves está prevista no parágrafo 2º do artigo 30 do Decreto 3048 de 99. E você tem que se lembrar que essa listagem ela é atualizada a cada 3 anos. Mas não se esqueça, essa lista constante no parágrafo 2º do artigo 30 do Decreto 3048 de 99, ela foi elaborada em 2020. Portanto, no ano que vem, em 2023, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério do Trabalho e da Previdência, através de uma portaria interministerial, atualizará essa lista de doenças graves. Então, se o segurado provar que ele se incapacitou temporariamente em virtude de um acidente, que é um fato imprevisível, é um infortúnio, ou ele se incapacitou em virtude de uma doença grave, o INSS não cobrará a carência. Então, o auxílio por incapacidade temporária tem sim carência de 12 contribuições mensais, mas com 2 exceções. Se a incapacidade for proveniente de um acidente de qualquer natureza ou doença grave. E, toma cuidado, doença ou lesão pré-existente à filiação do segurado ao regime geral não gerará o auxílio por incapacidade temporária. Como assim, Gui? Para evitar a má-fé. Vamos imaginar que o João descobre que está acometido de neoplasia maligna, uma doença grave, câncer maligno. Ele descobre que está acometido de um câncer maligno e passa a recolher para o INSS para, depois de 12 contribuições mensais recolhidas, ir ao INSS solicitar o auxílio por incapacidade temporária. Ele nem precisaria recolher, né? Porque a neoplasia maligna é uma doença grave, então não teria carência. Mas, só para tentar engambelar o INSS, o João, malandramente, ele recolhe as 12 contribuições mensais. Ele espera os 12 meses passarem, recolhendo a cada mês uma contribuição mensal, lembrando que não há possibilidade de cumprir a carência de uma vez só, então ele vai ter que ficar 12 meses contribuindo para cumprir a carência. Aí, João, para tentar mascarar a fraude, a má-fé, o João fica 12 meses contribuindo, beleza. Aí ele vai e pede o auxílio por incapacidade temporária ao INSS. O que o perito do INSS vai analisar? Ele vai abrir o CNIS. O que é o CNIS? A Classificação Nacional de Informações Sociais, beleza? Então, lá o Cadastro Nacional de Informações Sociais, perdão, o CNIS. Então, o perito do INSS vai abrir o CNIS e vai verificar lá a data de filiação do João. Data de filiação do João é 1º de janeiro de 2022. Aí ele vai olhar a documentação do câncer dele, data do câncer, 2018. Pô, peraí. A doença que gerou a incapacidade no João, ela é pré-existente à filiação dele. Ele já era acometido dessa doença antes de se tornar segurado. Filiação é o fato que torna uma pessoa segurada do INSS. Então, se a doença ou a lesão for pré-existente, ou seja, for anterior à data em que a pessoa se tornou segurada, for anterior à filiação, então essa doença ou lesão não gerará o auxílio por incapacidade temporária. A INSS, através da perícia, atestará que João está de má fé. Aí fala, João, você não tem direito ao auxílio por incapacidade temporária. Por quê? Ué, eu tenho uma doença grave, não precisaria recolher as 12 contribuições mensais, recolhi, cumpri a carência, estou incapacitado temporariamente por mais de 15 dias, tá aí uma doença grave. Por quê? Porque essa doença é pré-existente à filiação. Não dou auxílio. Temos exceção a essa hipótese? Temos.
Se o segurado provar ao INSS que essa doença ou lesão pré-existente à filiação se agravou ou progrediu depois que ele se tornou segurado, então o INSS deferirá o auxílio por incapacidade temporária. Mas toma cuidado com doença ou lesão pré-existente. Doença ou lesão pré-existente, a filiação não gera o auxílio, a não ser que o segurado prove que essa doença ou lesão pré-existente se agravou ou progrediu. Ok? Aí, qual é o cálculo do auxílio por incapacidade temporária? Qual é a renda mensal inicial? Renda mensal inicial de benefício nada mais é do que o cálculo. Qual é o cálculo do auxílio por incapacidade temporária? É 91% do salário de benefício. O que é o salário de benefício? Média aritmética simples de todos os salários de contribuição de todo o período contributivo. Se aquela pessoa ela é segurada do INSS antes de 94, o INSS só vai contabilizar o salário de contribuição a partir de julho de 94 para cá. Mas, se aquela pessoa é segurada do INSS depois de 94, aí o auxílio por incapacidade temporária, o cálculo do benefício, vai tomar como base todos os salários de contribuição. Beleza? Aí o que o INSS vai fazer? Vai atualizar monetariamente os salários que ele recebeu para o dia de hoje, para garantir o valor real dos benefícios, garantir o poder de compra dos benefícios, que é um dos princípios da Previdência Social. Então o INSS atualiza monetariamente os salários para o dia de hoje, soma os salários de contribuição e divide pelo mesmo número que somou. Quando você divide pelo mesmo número que você soma, isso é uma média aritmética simples. Aí o INSS vai tirar 91% dessa média. Lembrando que o auxílio por incapacidade temporária não pode ser inferior ao salário mínimo, porque ele substitui a renda do trabalhador. O trabalhador está incapacitado, ele não consegue trabalhar. Por isso que ele se afastou. Então, o auxílio por incapacidade temporária não pode ser inferior a um salário mínimo, R$ 1.212, e não pode ultrapassar o teto geral do INSS, R$ 7.087,22 agora em 2012. Mas toma cuidado com uma exceção. Qual a exceção? Se o segurado exerce mais de uma atividade e se ele se incapacitar temporariamente para apenas uma delas, aí sim o auxílio poderá ser inferior ao salário mínimo. Então vamos ao exemplo. Vamos imaginar que Guilherme Biasotto, ele é advogado, professor e empresário. Exerce 3 atividades. E em cada uma dessas atividades, ele é enquadrado e categorizado como contribuinte individual. Então, como advogado, ele é contribuinte individual, como professor, ele é contribuinte individual e como empresário, ele é contribuinte individual. Beleza? Vamos imaginar que Guilherme Biasotto fique sem voz por 30 dias. Beleza? Ou seja, ultrapassa 15. Beleza. Guilherme consegue dar aula sem voz? Não. Ele consegue advogar sem voz? Sim. Consegue administrar suas empresas sem voz? Sim. Opa! Então Guilherme exerce 3 atividades e só se incapacitou para uma delas. Nessa hipótese, o auxílio poderá sim ser inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque o Guilherme ele vai receber o auxílio por incapacidade temporária em virtude da incapacidade temporária para atividade como professor, mas ele vai continuar trabalhando e recebendo a remuneração decorrente da atividade de advogado e de empresário. Aí, somando o auxílio por incapacidade temporária, mais as remunerações como advogado e empresário, isso tudo tem que dar um salário mínimo. Aí, nessa hipótese, o auxílio poderá sim ser inferior ao salário mínimo. Cuidado com isso. Fechou? Corrigindo uma informação que eu acabei de dar, que eu lembrei. O teto do auxílio por incapacidade temporária não é o teto geral do INSS. É a média dos últimos 12 salários de contribuição. Repito, o auxílio por incapacidade temporária não poderá ultrapassar a média dos últimos 12 salários de contribuição. Cuidado com isso, corrigindo a informação dada há minutos atrás. Fechou? Tranquilo? Que eu fui falando, opa, lembrei. Então, o teto do auxílio por incapacidade temporária, média dos últimos 12 salários de contribuição. Média dos últimos 12 salários de contribuição. Fechou? Aí, a partir de quando que o segurado recebe o auxílio por incapacidade temporária? A partir, depende do segurado. Se for empregado e só ele vai receber desde o 16º dia que se incapacitou.
ou ele vai receber a partir do dia que ele pedir o auxílio. Vai depender se ultrapassa 30 dias ou não, contados a partir do 16º dia da incapacidade. 16º dia de incapacidade começa a contar 30 dias. Se ultrapassar 30 dias do pedido, ele recebe a partir do pedido. Se não ultrapassar 30 dias, ele recebe retroativamente desde o 16º dia. Agora, para os demais segurados, domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos, segurados especiais, segurados facultativos, como esses segurados não têm uma empresa para pagar, então a partir do primeiro dia de incapacidade, começa a contar 30 dias. Se esses segurados pedirem o auxílio dentro de 30 dias, então eles recebem retroativamente o pagamento desde o primeiro dia da incapacidade. Mas se ultrapassar 30 dias contados do primeiro dia da incapacidade, eles receberão o auxílio a partir do requerimento. Acabou. Show? E quando que o auxílio por incapacidade temporária, quando que ele termina? A primeira hipótese, quando o segurado falecer. A segunda hipótese é quando ele recuperar a capacidade para o trabalho, quando receber a alta do INSS. A terceira hipótese é após 120 dias. Por quê? Desde 2019, nós temos a famosa alta programada. O que é isso? O INSS não precisa realizar uma perícia em você para te dar alta. Ele te dá alta programada. Então, se o benefício for concedido sem um prazo, saiba que se o auxílio por incapacidade temporária for concedido sem um prazo determinado, saiba que em 120 dias, automaticamente ele será cancelado. Aí cabe ao segurado, dentro do período de 120 dias, requerer a prorrogação do auxílio. Mas ele tem que pedir a prorrogação dentro dos 120 dias, ele não pode deixar ultrapassar. Então a terceira hipótese de término do auxílio por incapacidade temporária é após os 120 dias em virtude da alta programada. Ponto. Quarta hipótese de término, caso o segurado venha a ser preso em regime fechado. Aí, se o segurado for preso em regime fechado, só o regime fechado. Se for regime semiaberto ou aberto, não muda nada. Mas se ele for preso em regime fechado, o auxílio é suspenso por 60 dias. Se ele continuar preso, o auxílio é cancelado. Se ele for libertado, se ele for colocado em liberdade dentro de 60 dias, volta a pagar o auxílio. Ponto. Outra hipótese de término do auxílio por incapacidade temporária, quando o auxílio é convertido em aposentadoria por incapacidade permanente. Se aquela incapacidade que antes era temporária, se ela se agravar e progredir, se transformando numa incapacidade permanente, aí o INSS vai converter o auxílio em aposentadoria. Aí para de receber o auxílio e começa a receber a aposentadoria. Simples assim. Coisa muito linda? Olha que top isso! Cara, em menos de 20 minutos, nós abordamos todo o conteúdo sobre o auxílio por incapacidade temporária. Aí, meus amores, dá uma olhada aqui que eu quero colocar para vocês o que nós acabamos de analisar. Olha que coisa linda. Ó, auxílio por incapacidade auxílio por incapacidade temporária. Auxílio por incapacidade temporária. Onde ele está previsto e regulamentado a partir do artigo 71 do decreto 3048 de 99. Aí o que nós analisamos aqui sobre o auxílio por incapacidade temporária? Analisamos o conceito, o que é o benefício, analisamos o fato gerador, o que gera o benefício, qual é o fato que gera o benefício, analisamos os requisitos, analisamos a carência
analisamos, deixa eu melhorar aqui, analisamos a renda mensal inicial, ou seja, o cálculo, analisamos o início, quando que começa a receber, e analisamos o término, quando que para de receber. Coisa muito linda? Show de bola? Então, tudo isso analisamos sobre o auxílio por incapacidade temporária. Agora, para que você, preste atenção aqui comigo, ó, presta atenção. Olha aqui, ó, para aplicar a minha metodologia exclusiva, que é um novo jeito de você aprender o direito previdenciário, aplicando o ciclo para gabaritar. O que é o ciclo para gabaritar, Gui? Você segue 3 passos repetidamente, né? Primeiro passo, a aula, que você acabou de ter. Segundo passo, a letra da lei, que faremos agora. Em terceiro passo, exercitar o conhecimento. Aula, lei e exercício. Aula, lei, exercício. Aula, lei, exercício. Aula, lei, exercício. Ciclo para gabaritar. E agora você visualizará isso. Olha aqui, ó, de olho na tela, vem comigo. Vamos lá. Olha aqui, eu já deixei separado aqui para vocês o decreto 3048 de 99. Beleza? Tranquilão? Olha aqui, ó, tô gravando aqui, belezinha? Pá. Então olha aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui, pá. Ó, ih, Jesus. Ó. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado, uma vez cumprido, quando for o caso, a carência. A gente já sabe quando for o caso, já sabe tudo isso, né? Quando for o caso, a carência, bababá, bababá. Ficar incapacitado para o seu trabalho, ok. Ó, não será devido, o auxílio por incapacidade temporária ao segurado que se filiar já portador da doença ou lesão. Ah lá, a doença ou lesão pré-existente. Será devido o auxílio independente de carência se sofrer acidente de qualquer natureza. Ah lá, a primeira exceção. Que mais? Não será devido o auxílio ao segurado em regime fechado. Está lá no ponto 7. Segurado em gozo de auxílio na data do recolhimento da prisão terá o seu benefício suspenso. A suspensão será por 60 dias. Acabamos de ver. Que mais? Ó, isso aqui já foi. Na hipótese de segurado ser colocado em liberdade dentro de 60 dias, ele volta a receber. Em caso de prisão declarada ilegal, ele recebe tudo que ele parou de receber. Deu para entender? Olha que coisa simples. O auxílio, volta lá no artigo 72. O auxílio por incapacidade temporária, olha, cadê? Ó, volta aqui. O auxílio por incapacidade temporária consiste numa renda mensal de 91% do salário de benefício, que vai ser pago a partir do 16º dia para o empregado, ou do primeiro dia da incapacidade, ou a partir do requerimento se ultrapassar 30 dias. Pronto. Quando o acidentado não se afastar, os 15 dias será a responsabilidade da empresa, no caso do empregado. O auxílio será devido durante o curso de reclamação trabalhista. O auxílio do segurado que exercer mais de uma atividade será devido mesmo no caso de incapacidade para apenas uma das atividades. Nós vimos isso. Olha que coisa linda. Quando o segurado exercer mais de uma atividade, for considerado definitivamente capacitado para uma delas, o auxílio deverá ser mantido. Ok. Durante os primeiros 15 dias de afastamento, compete à empresa pagar o salário do empregado, só do empregado. E aqui ele vai falar, ok, a Previdência processará de ofício, é facultado à empresa protocolar o pedido de auxílio, a empresa terá acesso às decisões se protocolar o pedido de auxílio. O segurado em gozo de auxílio está obrigado a se submeter à perícia. Se ele não aparecer na perícia, ele para de receber o auxílio. Pronto, está tudo aqui. Aqui, ó, 78, ele vai dar as hipóteses em que o auxílio para de ser pago. Nós já vimos. Insuscetível de recuperação. Aqui, o artigo 79, ele vai dar a possibilidade, para dar alta ao segurado, ele vai tentar reabilitar esse segurado. Beleza? Pronto. Aí, ó, para matarmos, olha aqui, ó, questões. Vamos trabalhar a questão. Olha aqui, ó, isso que eu queria.
Após ter contribuído por 25 anos como professora, Valéria se aposentou pelo INSS. Mesmo após a aposentadoria, continuou trabalhando na mesma escola. Devido a um acidente doméstico, Valéria está temporariamente incapacitada. Nessa situação, Valéria terá direito de receber o auxílio por incapacidade temporária, não é mais auxílio doença, cumulativamente com a aposentadoria. Tá errado. Não pode acumular auxílio com aposentadoria. Não pode. Fechou? Olha a outra questão. O contrato de trabalho do segurado social que recebe auxílio por incapacidade temporária, em razão de acidente, fica garantido por pelo menos 12 meses a partir do término. Tá certo. Olha que interessante essa questão, meus amores. Apenas o empregado, só o empregado. Doméstico não, contribuinte individual não, trabalhador avulso não, segurado especial não, segurado facultativo nem trabalha. Se o empregado sofrer acidente de trabalho e se afastar para o INSS para receber o auxílio, ele tem direito à estabilidade provisória no emprego, desde o dia do acidente até 12 meses após a alta do INSS. Desde o dia do acidente até 12 meses após a alta do INSS. Deu para entender? Então isso é só para o empregado e essa previsão, ela está lá, essa estabilidade, ela está prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. E essa estabilidade no emprego é só para o empregado, tá bom? Olha aqui, ó. Trabalhador que recebe auxílio por incapacidade temporária em razão de acidente de trabalho que lhe tenha causado perda da capacidade de exercer sua atividade, mas que não seja considerado inválido, não existe mais invalidez, agora incapacidade permanente. Deverá se submeter a processo de reabilitação para exercer outra atividade, tá certo? Ele tem que se submeter. Isso está lá no artigo 79 que lemos. Ó, Maria, casada, sofreu um acidente e ficou afastada da empresa em que trabalha por 3 meses, recebendo auxílio por incapacidade temporária. Não é mais auxílio doença. Nessa hipótese, durante o afastamento por incapacidade temporária, a renda mensal inicial do auxílio por incapacidade temporária recebido por Maria deve ter correspondido a 91% do salário de benefício. Tá certo. Gabarito certo. Coisa muito linda. Ponto final. Então, gente, olha que coisa simples. Então, você assiste a aula, você lê a letra da lei e vai para o exercício. Aula, lei, exercício. Aula, lei, exercício. Ciclo para gabaritar, top de linha, coisa muito linda. Fechou? Tranquilo? Meus amores, a live de hoje, ela é curtinha, gravada, mas extremamente informativa, extremamente produtiva. Foram 30 minutos aqui de pura informação e de muito conteúdo e o que é mais importante, de forma gratuita para vocês, sempre, toda quinta-feira, às 20 horas. Toda quinta-feira, às 20 horas. Quinta-feira, o melhor dia da semana, às 20 horas, sempre temos a minha live e as minhas lives ou aqui no meu canal do YouTube, o canal Guilherme Biasotto, ou lá no meu Instagram, a conta do meu Instagram, Gui Biasotto, tá? Então, tudo isso gratuito, toda quinta-feira, às 20 horas para vocês, tá bom? Então, meus amores, ó, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Bom final de semana para vocês, que amanhã já é sexta-feira, já mais um final de semana. Domingo, feriado internacional, que é Dia Internacional do Trabalhador, dia 1º de maio, em que pese recaia no domingo, mas aproveitem o final de semana. Quinta-feira, o melhor dia da semana chegou e sempre chegará, meus amores. Grande beijo, grande abraço a todos vocês e até a quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.